Então, isso aconteceu em agosto de 2021 na Flórida. Eu e meu amigo na época estávamos voltando de um dia na Disney World por volta das 23 horas. Acabávamos de sair da Interestadual e tínhamos alguns quilômetros de estrada sem postes de luz e fazendas de cada lado. Aproximadamente 1 quilômetro depois de sair da Interestadual, vi algo na estrada. Passamos por cima e parecia um corpo embrulhado em uma lona e com fita adesiva no pescoço, tronco e tornozelos. Estava na metade da faixa da esquerda, na metade do acostamento canteiro central gramado. Me viro para meu amigo e pergunto: "Você viu isso também?" Nesse ponto, nós dois ficamos com medo e decidimos voltar e passar por ali novamente para ter certeza de que tínhamos visto corretamente. Voltamos para onde estava e confirmamos o que vimos. Agora nós dois estávamos quase chorando e eu parei em uma rua aleatória e liguei para o 911. Eles disseram que iriam enviar um policial e que eu não precisava ficar. Nós tínhamos 17 e 19 anos na época e éramos dois adolescentes assustados, então fomos embora. Eu deixei meu amigo em casa e fui para a minha. Nada aconteceu depois disso e não consigo encontrar nenhuma notícia sobre isso, então honestamente não sei o que encontramos naquela noite. Nunca contei essa história por completo, mas me lembro dela claramente. Havia uma mata perto da casa de um amigo meu, pela qual a gente costumava passar quando éramos adolescentes. Um pouco para dentro da mata, ficavam os restos de alguma estrutura antiga, tipo uma casinha ou algo assim. Eram paredes de concreto com altura mais ou menos até o peito, sem teto ou cobertura, e muito mato por cima. A gente era um grupo de 4 amigos na mata durante o dia e decidimos tentar limpar um pouco essa estrutura. Tínhamos um machado, uma faca, algumas canivetes, etc. Achamos que éramos uns verdadeiros escoteiros por lá, acho, e limpamos parte do mato. Ao lado da estrutura também havia um buraco circular no chão cheio de tijolos, talvez fosse um silo? Sei lá. Mas cavamos um buraquinho dentro das paredes, colocamos alguns tijolos ao redor e até usamos um pouco de barro para segurar tudo junto. Juntamos alguns gravetos e galhos e quando anoiteceu, já tínhamos uma fogueira acesa. Ficamos por lá um tempo até que eu precisei ir ao banheiro, o que significaria voltar para a casa do meu amigo. Era uma caminhada de talvez 10 minutos ou menos, que eu já tinha feito várias vezes, então nem fiquei muito preocupado. Levei uma lanterna e entrei na mata. Comecei a ouvir o que parecia ser um segundo par de passos e parei. Não parecia um animal e parecia parar quando eu parava. Me assustei e voltei em direção à luz da fogueira onde meus amigos estavam. Não queria que eles dissessem nada, mas eles me viram e perguntaram o que eu estava fazendo voltando tão cedo. Eu estava dentro das paredes de novo e disse a eles que acho que tinha mais alguém na mata. Eles acharam que eu estava brincando com eles e eu disse: "Não, sério." E então ouvimos um barulho perto dali. Estava muito escuro para ver, mas parecia que vinha de bem perto das paredes. Para descrever o som, era meio como se alguém tivesse jogado uma garrafa de água de metal vazia no concreto. Nos assustamos, jogamos muita água na fogueira e saímos da estrutura. As paredes estavam desmoronadas o suficiente para passar pelo lado, e pegamos o caminho mais curto e difícil, por meio de um mato grosso, para chegar mais rápido à estrada. Saímos da mata o mais rápido que pudemos e chegamos à estrada e, olhando para trás, alguém de fato saiu da mata atrás de nós. Tudo o que vimos mesmo foi um homem com um casaco com capuz que nos seguiu para fora da mata e parou na beira da estrada. Essa história aconteceu comigo quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu estava indo para a faculdade na época e tinha 3 irmãos que também moravam em casa, meu irmão e 2 irmãs. Para contextualizar, morávamos em 5 acres na zona rural de Ohio, cercados em ambos os lados por bosques e campos agrícolas. Além disso, durante a semana, meu pai normalmente saía para trabalhar às 2 da manhã. Então, sempre achei que meu trabalho era ser o homem da casa, porque ele estava fora nos momentos em que você imaginaria que algo estranho estava acontecendo. Porém, naquela noite, por ser fim de semana, meu pai estava em casa. Acordei com o som da voz do meu irmão tentando chamar minha atenção. Tínhamos quartos separados no andar de cima e, saindo de nossos quartos, você podia olhar para o corrimão e ver nossa porta da frente. Quando acordei, levei alguns momentos para sair da névoa e perceber o que estava acontecendo. Olhei para o relógio e eram cerca de 2h30, e meu irmão me disse que havia 2 homens na nossa porta. Agora isso realmente me acordou.
Saímos silenciosamente do meu quarto e olhamos para a porta da frente. Quando olhamos, não havia ninguém na porta, mas notei meus pais ao lado, fora da vista do vidro da porta da frente. Sussurrei para meu pai e ele me disse que havia 2 caras que estavam conversando e batendo na porta. Ouvir meu pai dizer isso me assustou ainda mais. Voltei para o meu quarto e peguei minha pistola, descendo rapidamente as escadas depois de verificar se eles não estavam na porta. Se estivessem, teriam facilmente me visto descendo as escadas, pois fica a vista direta da porta. Meu irmão está bem atrás de mim enquanto vamos até onde meus pais estão, sussurrando para tentar descobrir o que está acontecendo. Meus pais acordaram com o som do nosso cachorro latindo e saíram para encontrar esses 2 homens batendo forte na porta. Nesse ponto, os homens voltam e começam a bater novamente, apesar de ninguém ter aparecido na porta e nosso cachorro ainda latir ativamente. O fato de estarem ali naquele momento, em um local onde as casas estão espalhadas por centenas de metros e ainda baterem com um cachorro latindo, tornou a situação ainda mais assustadora. Depois de alguns minutos, os homens se afastaram e todos nós atravessamos a cozinha até a sala de estar para espiar pela janela a entrada de nossa garagem, iluminada pela luz externa. Havia um Cadillac preto parado ali, mas pelo que pudemos ver, não havia ninguém lá dentro. Imediatamente a pergunta foi: para onde esses caras foram? Eles não estavam no carro e não estavam mais na porta da frente. Infelizmente, descobrimos a resposta quando as maçanetas das portas francesas traseiras começaram a balançar. Eles estavam tentando ativamente entrar na parte de trás da nossa casa, que dá para a cozinha. Neste ponto, só me lembro de minha mãe dizendo freneticamente "David" para meu pai, enquanto o puro terror a dominava. Então, 2 coisas aconteceram. A adrenalina encheu meu corpo enquanto eu preparava minha arma, horrorizado com a possibilidade muito real de atirar naqueles homens. Em segundo lugar, meu pai finalmente pegou o telefone, ligou para a polícia e contou-lhes calmamente o que estava acontecendo. Felizmente, depois de 1 minuto de agitação, eles pararam na porta dos fundos e desapareceram novamente, apenas para voltar a bater na porta da frente. No entanto, neste ponto, vários minutos se passaram e de repente vimos a polícia local voar em várias viaturas com as luzes acesas. Ao entrarem em nossa garagem e no jardim da frente, os 2 homens fugiram, tentando percorrer o longo caminho ao redor da casa, atravessando a entrada. Um deles desapareceu de nossa vista, mas o outro foi interceptado por um policial que gritou para que ele deitasse no chão. Ele não o fez e foi imediatamente atingido e caiu no chão. Alguns dos policiais deram a volta na casa atrás do outro cara e um deles veio falar com meu pai e eu quando saímos pela frente. Eles acabaram encontrando o outro homem escondido na casinha de brinquedo da minha irmã, no quintal. Parece que os 2 estavam bêbados ou drogados, pois quem se escondeu tinha cocaína. Embora ambos tenham sido presos naquela noite, nunca descobrimos do que foram acusados ou o que aconteceu com eles. Escusado será dizer que toda a experiência não foi divertida. Então, homens aleatórios à nossa porta no meio da noite, não vamos nos encontrar novamente. Essa história não é tão dramática quanto as outras do Sub, mas foi incrivelmente aterrorizante para mim. Aconteceu comigo ontem, no final da tarde. Eu tinha acabado de comprar alguns lanches no posto de gasolina quando um homem se aproximou de mim enquanto eu caminhava para casa. Estava escuro, então a única coisa que eu consegui perceber era que ele era uns 5 centímetros mais alto que eu. Tinha uma jaqueta verde com capuz e pele clara. Ele me pergunta o que tem na minha mochila. Tento ir embora, mas ele pega minha bolsa e se recusa a me soltar. Ele exige que eu lhe entregue a bolsa. Tentei ao máximo implorar para ele, dizendo que ele poderia ficar com a comida dentro se estivesse com fome. Ele não se importou. Ele continuou brigando comigo pela bolsa. Fiz o meu melhor para me manter firme e lutar. Vários motoristas passaram por mim em alta velocidade e nenhum deles se deu ao trabalho de parar para me ajudar. Eu estava sozinha em uma calçada escura e vazia. Esse posto de gasolina ficava em uma parte bem pobre da cidade, cheio de viciados em drogas e pessoas violentas. Eu costumava morar lá, então eu sabia que a polícia era chamada regularmente naquele bairro. Estou feliz por ter conseguido escapar daquele ambiente há 2 anos. Eventualmente, o homem tira a mão do bolso e começo a temer o pior. Quase esperava que ele tirasse uma faca, mas felizmente era só o punho. Ele começa a bater com força nos meus punhos a ponto de sangrarem. Eu não aguentava mais, então entreguei a bolsa e o vi correr.
Só tinha alguns salgadinhos e suco lá dentro, então não é como se eu tivesse perdido algo muito valioso. Caminhei o caminho inteiro para casa, olhando constantemente por cima do ombro, caso aquele bastardo voltasse para mais. Eu não chamei a polícia porque sabia que nada seria feito a respeito. Eu mal tinha uma descrição do cara, então eles não teriam nada para trabalhar. Estou atualmente no trabalho com a mão enfaixada, tentando ao máximo passar o dia apesar da dor. Espero que o cara que fez tudo isso acabe se metendo com a pessoa errada e leve uma surra daquelas. Eu queria nunca ter ido naquele bairro. Eu queria ter ficado em casa,